Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O cenário para a eleição presidencial de outubro é o tema de hoje do nosso programa. Participam o cientista político Túlio Velho Barreto, o jornalista Sérgio Montenegro e ainda o consultor político Victor Carvalho. A gente falou um pouco no bloco anterior da pré-candidatura Lula, da situação dele aí no cenário eleitoral, falamos de Bolsonaro, não falamos ainda da candidatura Alckmin como a candidatura que representa aí os interesses do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre ela e depois a gente vai andando. Eu acho que ele está na faixa dos 8% nas intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Se eu não tiver acertado 100%, eu estou beirando aí o acerto. Mas eu acho que dos cenários entre 6 e 8. Eu acho que ele está na casa dos 8%. O que acontece com a candidatura do PSDB não consegue decolar. Quer dizer, por um lado, é uma candidatura colada ao governo Temer. Não tem como dissociar, né? O PSDB foi o partido protagonista do processo de afastamento em definitivo de Dilma Rousseff. E, enfim, pode estar no governo ou não, ocupando o cargo ou não, mas está colada a imagem de Temer. Esse é um problema. Geraldo Alckmin, uma candidatura muito paulista, né? Muito vinculada tanto ao Sudeste, mas sobretudo a São Paulo. Quer dizer, então, permita, nas pesquisas nem sempre em São Paulo ele está na frente. Né? Pois é, então, mas exatamente. Bolsonaro passa ele em São Paulo. Mas exatamente por isso, quer dizer, é muito colado, é muito regional, né? O Sudeste gosta tanto de falar do regionalismo, né? Quando regionalismo é só Nordeste, né? O Sudeste não é região, enfim, é o país, né? Mas enfim, está ligada, está associada a uma região, Geraldo Alckmin. Então tem essa dificuldade. Agora, e uma candidatura do mercado, quer dizer, e o que a gente tem é que as medidas que vêm sendo tomadas, né? A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma do ensino médio, enfim, o congelamento dos gastos de saúde e educação durante 20 anos, isso procura atender o mercado. Então, e está claro isso, né? É ingênuo pensar que a população não associa de alguma forma a candidatura ao que está acontecendo no país. Então, tem essa dificuldade. A desistência de Temer de disputar a eleição é óbvia, porque ninguém com 4%... Com velho, né? Identidade com que se apodreceu. 4% de intenção de voto não vai, né, decolar. Agora, então, assim, só para... tem essa dificuldade. Agora, é a mesma dificuldade do Henrique Meirelles, né? Aí já no MDB. Agora, só uma ponderação. Ele é do PSDB. Quer dizer, o PSDB tem uma certa estrutura partidária, as últimas eleições têm sido polarizadas, né, desde a disputa entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, pelo PT e pelo PSDB. Então, ele tem, né, uma certa possibilidade de crescer. Agora, essa é uma eleição que parece muito com a eleição de 89, pela quantidade de candidatos, e não tem nenhum candidato, vamos dizer, arrasta quarteirão, como se fala. Quer dizer, embora Collor tivesse um apelo grande, mas não era exatamente esse candidato. E o segundo lugar nas pesquisas, em 89, foi ao segundo turno em torno de 16% dos votos, que foi Lula contra Collor, representando os dois a grande novidade naquelas eleições. E Brizola perdeu por uma margem muito pequena. Quer dizer, então, com mais de 20 candidatos, com a pulverização dos votos, um candidato com 15, 16%, é um forte candidato ao segundo turno. Por isso que Bolsonaro, eu entendo que é um candidato competitivo. Pode até deixar de ser em algum momento, mas é competitivo. Agora, o PSDB tem o aporte do partido, né? Agora, se não fosse Bolsonaro, a situação de Alckmin seria melhor? Bom, o fato é que Bolsonaro está aí, então vamos tentar especular. De fato, o Bolsonaro ele agrega uma parte da centro-direita ali. Eu creio que pouca, mas já agrega. Agora, sem essa presença do Bolsonaro lá, talvez a gente tivesse até um índice maior de abstenções do que a gente tem, que já é alarmante. Porque aí não captaria nem aquele voto do indignado. Né? Talvez esse voto não migrasse para o Alckmin. Talvez não. Mas é um exercício que a gente está fazendo aqui de suposições. O que eu penso é o seguinte, a gente está falando de candidatura do mercado, me permita fazer a brincadeira, o mercado não faz regime. Chuchu não sei se alimenta o mercado. Então pode ser que com a estrutura de Alckmin ele venha a decolar um pouco,
Mas pode ser também que essa estrutura do mercado, ela vendo aquele velho, como disse Victor, a velha estrutura que Alckmin representa ali, ela migre para um outro candidato palatável, que pode ser o Ciro Gomes. Eu tô guardando... Aécio parece ter queimado o filme do PSDB, né? Talvez. Não só Aécio, eu acho que o próprio Temer queimou o filme do PSDB, porque o PSDB era o respaldo de Temer na época do impeachment. Depois descolou. Eu estou guardando Ciro Gomes para daqui a pouquinho. Mas ele está aparecendo nas conversas, você está vendo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso endossou há pouco tempo uma espécie de manifesto, sei lá, pedindo a aglutinação dos partidos governistas em torno de uma candidatura eleitoral, de uma proposta eleitoral. Foi um manifesto do centro. Isso é medo da candidatura de Bolsonaro? É um certo desespero em relação à falta de perspectiva do PSDB? Como é que a gente pode fazer a leitura desse documento? Eu vejo essa iniciativa do ex-presidente Fernando Henrique como outras que ele já fez, alguns artigos. De vez em quando ele lança uns artigos assim para tentar dar algum norte a um partido que não tem referência mais, né? O PSDB está muito perdido inclusive na forma de fazer a eleição. Falavam aqui há pouco sobre o PSDB tem know-how de fazer campanha, mas know-how até 2014, de lá para cá mudou muita coisa, inclusive Aécio quase é preso, enfim, tudo mudou, né? Os palanques nos estados perderam aquela força, né? Até a própria campanha da televisão, acho que vai ter uma força muito relativa, e daí a força de Bolsonaro, né? Não precisar desse tempo de televisão necessariamente. Mal associando, o PSDB tem Andor, mas não tem santo. Agora, a questão do manifesto de centro que você colocou, eu achei assim um tremendo fracasso. Uma coisa assim para mostrar, eu queria a opinião até de Túlio, que centro não é campo. Centro não é campo. Você tem a direita, tem a esquerda, e tem algo que ou é envergonhado de ser esquerda ou é envergonhado de ser direita, e fica ali no centro algo amorfo, que não tem exatamente uma proposta e que está dando o que está dando, está virando assim uma massa de manobra. Esse é o espaço do PSDB hoje? Eu acho que o PSDB se encaixa em algo por ali. Eu não sei nem identificar exatamente o que é tão amorfo. Ele nasceu para ser centro-esquerda. A proposta da social-democracia era ser centro-esquerda. Mas se perderam, né, no processo. E como não tem mais um antagonismo com o PT, aquela coisa que facilitava a vida do PSDB, hoje e aí Fernando Henrique tenta. Ninguém pode tirar o mérito dele de escrever, de pensar, de tentar propor alguma coisa, algum caminho, alguma pauta. Inclusive, assim, dizer, vamos olhar para a classe C, como ele disse em 2011, num dos artigos dele. Mas, enfim, eu acho que o que está mostrado é que o centro não existe enquanto campo, enquanto algo hegemônico, né? E vai para algum lugar. Uma parte vai para Bolsonaro, outra parte já pode ir formalmente com Ciro Gomes agora, com o caso do DEM, do PP. O Ciro está fazendo um esforço assim muito grande. Ele está mudando muito a postura dele, pedindo desculpa a algumas pessoas que ele teve atrito no passado, deixando de ser tão arestoso, né? Ainda ficando aí no universo do PSDB, vamos imaginar, vou criar aqui uma situação hipotética, um segundo turno entre Bolsonaro e um candidato de centro-esquerda. O que o PSDB vai fazer? O que ele poderá ou poderia fazer? Vai com o candidato de centro-esquerda, libera as bases, porque esse negócio de liberar as bases é sempre uma alternativa para você fugir um pouco do compromisso. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas eu queria ouvir os argumentos de vocês. Bolsonaro ele não vai, não. Eu tenho um sentimento de que nada une o Brasil hoje. Uma ideia não une, um candidato não une. Nada une o Brasil. Eu ainda acredito que o Brasil pode se unir num segundo turno contra Bolsonaro, contra a ascensão do fascismo, contra tudo que Bolsonaro representa de ruim
Né, E aí o PSDB não estaria com ele. E aí, não, exatamente. Eu acho que o PSDB, assim como o PT, espero, e outros partidos, componham com um candidato que vá disputar contra o Bolsonaro já, com um forte candidato a estar no segundo turno, até pelas circunstâncias que Túlio colocou. Parece 89, o candidato com 19% vai. Entendeu? Então, eu puxaria 89 para tentar argumentar um pouco diferente de vocês. Não sei se vocês concordam aí. Se a gente olha para 89, o PSDB ainda se arvorava a ser esse partido social-democrata. Quer dizer, sem ser social-democrata, né? A social-democracia na Europa, ela tinha uma base social era muito centro-esquerda. Pois é, e tinha uma base social muito definida, que era o operariado, né, europeu. Então, aqui não tinha, o PT sim tinha. Né? A social-democracia no Brasil seria um pouco a junção do PSDB com o PT. Eu costumo chamar de partidos primos. Mas isso não aconteceu naquele período. Na eleição de 89, o PSDB quase racha. Ali começou um certo racha do PSDB e uma certa ideia de que era o partido do muro, de ficar em cima do muro. Por quê? Porque o PSDB, com o fiasco da candidatura de Mário Covas, o PSDB ficou tendendo a apoiar Collor. Quer dizer, meio que... Fernando Henrique quase foi ministro de Collor, não é? Por não um foi voto. porque Covas parece que não deixou. Exatamente. Ele queria ser ministro das Relações Exteriores do governo Collor. Houve a votação na direção nacional do PSDB, que perdeu por um voto, que foi o voto de Minerva dado por Mário Covas. Então, isso depois, no governo Collor. Mas mesmo na candidatura... na disputa Lula e Fernando Collor no primeiro turno, o PSDB ficou dividido. Né? Mário Covas ainda foi para o programa de Lula, participou e tudo, mas Mário Covas representava, vamos dizer, a esquerda dentro do PSDB. De lá para cá, o PSDB só se endireitou. Né? Ou seja... a palavra não é muito... a palavra não está endireitou, parece que estava errado. Direitizou. E aí a pá de cal foi Aécio Neves? Não, aí é aquela questão que a gente há pouco falou. Eu não atribuo só a essa questão de ter enterrado o PSDB, mas as posturas dentro do próprio PSDB com relação a Aécio e com relação ao próprio Temer, elas contribuíram para o debate geral do partido. Se você voltar um pouco atrás, o PSDB ainda aparecia no topo como oposição ao governo Dilma. No momento que houve o impeachment e se articulou aquela questão de base de Temer para tirar o PT e tal, claro, o PSDB foi em cima, disse, vamos tirar o PT. É a vingança das urnas de 14, aquilo não dá para ser entendido de outra forma. Pegaram o microfone, foram defender o fim do governo Dilma, se aliaram automaticamente a Michel Temer, porque sabiam que Dilma Temer... também criou uma situação muito insustentável. Mas veja só, né? se estão se alinhando, se estão contra Dilma, sabendo que constitucionalmente Temer assumiria, viraram base de Temer. No momento que eles viram que Temer não tinha a menor aptidão para o poder, para governar, para tirar o país daquilo, correram. E eu não sei se você lembra, passaram meses discutindo desembarca, não desembarca, já tinham desembarcado faz tempo. Quando você começa a falar de desembarque, já desembarcou. Então, o que é que respalda a Alckmin agora? Quem tem a base de Alckmin agora? E se Alckmin for para as urnas e for ligado a Temer, nada mais natural. Os candidatos vão se ocupar de dizer, ele apoiou o impeachment. Ele está pedindo apoio do centro, pedindo apoio a Temer. E vai apoiou o Temer no impeachment. Claro que vão botar o dedo lá e apoiar. E aí só puxa ele mais para baixo. Eu acho que ele não consegue subir na pesquisa, porque na cabeça, no inconsciente, já está associado. Mas Stella, eu só não disse, não falei se o PSDB iria para Bolsonaro ou não. Você não fez sua provocação ainda. Pensando em 89. Eu penso que o mercado, vamos chamar dessa forma, o mercado é uma abstração, né, formado por esses atores econômicos e políticos, etc. Mas, enfim, esse segmento, numa eventual disputa, por exemplo, Guilherme Boulos e Bolsonaro, vai apoiar quem? Eu não estou dizendo que Guilherme Boulos tem potencial para ser o Lula desse momento. Creio que não. Mas essas são as duas candidaturas que são as novidades nessa eleição. E as polarizadas. Como foi Lula e Collor naquela eleição, no final do regime militar. Hoje, parece que no final desse momento de tentativa de fazer uma democracia mais inclusiva no país e tal, não só formal, mas também apontando a perspectiva de minimizar as desigualdades sociais, etc. Parece que no final desse ciclo, a novidade vem Guilherme Boulos e Bolsonaro. E aí talvez se consolide a sua tese de não termos eleição. Então, porque aí a coisa fica radicalizada, já é outro assunto. Mas fica radicalizada a um ponto já é outro tema.
Mas então, eu penso que pode sim convergir para Bolsonaro. Basta ver o que é o PSDB, sim. E os atores, os agentes econômicos, os atores políticos que não desejam uma candidatura de centro-esquerda, portanto, uma retomada de um período histórico que levou uma cacetada em 2016, para ser derrotado, vamos dizer, definitivamente não, porque na história não existe nada definitivo, mas para, sei lá, ser uma geração excluído, né? Em 20 anos não ter a possibilidade de retornar. Então, acredito. E ainda mais, com a perspectiva de que, já tirou Collor, já tirou Dilma, representando posições diferentes, bota Bolsonaro, se não for o que a gente quer, a gente tira. Esse é um ponto que eu também vou querer tocar com vocês depois. Mas agora o intervalo curtinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouco e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é o cenário para as eleições presidenciais de outubro. Até já.